Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a função que você ocupa na sua igreja hoje? Você tem alguma tarefa? Você tem alguma atividade? O que você tem feito para ajudar, para contribuir para dentro da sua igreja nos dias de hoje? Se eu te perguntasse qual é a sua vocação, você sabe quais são os dons, os talentos que Deus te deu para contribuir para a sua igreja de forma geral? Fica comigo nesse vídeo que hoje especificamente nós vamos falar sobre os dons. Eu quero me atentar aqui aos dons de governo da igreja. Nos próximos minutos nós vamos falar a respeito disso. Roda aí a nossa vinheta. Fala família, povo de Deus, vocês aí que amam, são apaixonados pela presença de Deus. Eu sou o Lucas AR, estou aqui para mais um vídeo do nosso livro. Nós estamos no capítulo 5 hoje e o tema é os dons de governo. Mas olha só, antes de falar objetivamente sobre o tema, eu queria te dizer que nos próximos capítulos, nos próximos 3, nós vamos falar só sobre a vocação individual de cada um de vocês, de cada participante ou membro da igreja. Bom, nos primeiros 4 capítulos, 1, 2, 3 e 4, nós nos atentamos a falar da vocação de forma mais geral. O que é a vocação? Nós já afirmamos nos últimos capítulos. A vocação é aquilo que você tem de forma natural, aquilo que você carrega, as suas habilidades, a sua natureza como pessoa, as suas habilidades, os seus talentos, tudo isso de forma natural, isso é a sua vocação. Agora nós vamos tentar nos próximos 3 capítulos falar de forma objetiva de cada vocação, de cada talento, de cada dom que Deus revela na sua palavra de maneira objetiva. Então você tem que ficar atento não apenas nesse capítulo, mas nos próximos 2 capítulos, porque nós vamos tocar em algum momento no seu talento, no seu dom, naquilo que Deus te deu de forma pessoal para contribuir e ajudar a sua igreja. Então pode ser que neste primeiro vídeo você não se encontre. Eu vou citar aqui alguns dons, alguns talentos, você vai dizer, não, Lucas, esses não são definitivamente os meus talentos. Mas não fique ansioso, porque no próximo vídeo ou ainda no outro, nós em algum momento vamos tocar no talento que Deus te deu, nas habilidades que o Senhor te deu, e você tem que ficar atento. Um outro motivo que eu diria que você deveria ficar atento é porque talvez eu vou citar aqui alguns dons que você sente que não é o seu dom. Não, Lucas, essa não é a minha habilidade. Mas o intuito é que você descubra junto com seus amigos, que você descubra aí no grupo da sua família qual é o dom e o talento que Deus te deu. E se você não conseguir encontrar o seu, você pode ajudar o outro, o seu amigo, a encontrar o dele. Pode ser que os dons que eu vou citar aqui hoje não tenham a ver contigo, mas tenham a ver com seus amigos à sua volta. Então fique atento nos próximos capítulos, nós vamos falar objetivamente sobre os dons, talentos, sobre as habilidades e a vocação que Deus nos deu. Bom, então olha só, hoje eu quero falar contigo sobre os dons de governo. Bom, o que são os dons de governo? Os dons de governo nada mais são do que os dons que Deus estabeleceu na vida da igreja para governá-la, para presidi-la. São os dons que Deus distribui sobre homens e mulheres que vão ter a autoridade primária, a governança da igreja de forma geral. É sobre esses dons que eu quero falar com você. E para nós refletirmos um pouco a respeito disso, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo e acompanhasse o texto lá em Atos, no capítulo 6, do versículo 1 em diante. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus e da oração a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Bom, deixa eu te explicar um pouco o que está acontecendo aqui nesse texto. Depois que o Espírito descera sobre os discípulos, em Atos capítulo 2, eles começaram a fazer um trabalho de cuidado uns dos outros. E logo eles evidenciaram que as viúvas da época, justamente pelo trabalho ser restringido mais aos homens, elas estavam passando dificuldades financeiras, dificuldades com seus mantimentos básicos. Eles começaram a distribuir alimentos para as viúvas. Só que em um determinado momento eles perceberam que haviam viúvas que estavam recebendo mais do que precisavam e outras que estavam recebendo menos do que precisavam. Ou seja, essa distribuição de alimentos, de mantimentos não estava justa, não estava equilibrada, não estava sendo feita de forma adequada. Então eles identificaram aqui 2 coisas. A primeira delas
é que não era certo que eles negligenciassem o ministério da palavra de Deus e da oração. Em segundo lugar, eles concluíram que eles deveriam então, a partir disso, levantar 7 homens que eram cheios do Espírito Santo e de sabedoria para fazer o que os discípulos escreveram aqui, que é o serviço às mesas, ou seja, a distribuição correta dos alimentos a essas viúvas. Então, basicamente aqui o texto está nos ensinando que os discípulos estavam abarrotados de tarefas, eles estavam assim com muitas demandas e estavam com dificuldade de executar tudo aquilo que eles precisavam fazer. Então, a conclusão que eles chegaram é que eles não podiam, primeiramente, negligenciar o ministério da palavra e da oração. Eles estavam dizendo assim, olha, Deus nos chamou primeiramente para o ministério da pregação da palavra, do ensino da palavra e da pregação e da oração. E em segundo lugar, nós temos agora que identificar homens que são cheios do Espírito, que são homens de caráter, que são homens sábios, para poder fazer esse trabalho por nós, porque nós precisamos nos dedicar à oração e ao ensino da palavra. Então eles levantaram ali 7 homens, dentre eles um grande conhecido, Estevão, conhecido da história, da trajetória bíblica, e eles distribuíram essas tarefas. Eu quero enfatizar aqui, para fechar essa primeira parte, que o último versículo, versículo 7, diz que uma vez que os discípulos delegaram essas tarefas, então a igreja começou a crescer rapidamente. O número de discípulos aumentou e a palavra era propagada, era entregue, proclamada em diversos lugares. Então muitas vezes as nossas igrejas não têm crescido porque está faltando para nós uma habilidade mínima, que é a habilidade de delegar funções, de encontrar outros homens de caráter, cheio do Espírito, que vão poder fazer aquelas tarefas que muitas vezes nós não estamos dando conta. Homens que vão ter mais habilidades do que nós, homens mais preparados do que nós, para fazer algumas funções, para ocupar algumas lacunas dentro da igreja, que muitas vezes nós não estamos prontos, não conseguimos, ou temos pouco tempo para realizá-la. Então o que Atos capítulo 6 está nos ensinando aqui é algo sobre o governo, sobre a gestão da igreja, que nós precisamos aprender, que é a distribuição de tarefas e colocar cada pessoa na sua vocação, cada pessoa na sua habilidade, no seu talento específico, e a igreja vai começar cada vez mais a ter forma, volume e crescimento por meio disso. Bom, então, aproveitando a deixa do texto, eu quero conversar com você hoje a respeito de 3 dons, 3 habilidades, 3 vocações que Deus distribuiu sobre a igreja a fim de governá-la, a fim de presidi-la. 3 atividades ou 3 funções que a igreja precisa para poder ser bem governada. A primeira delas é a que está explícito no texto, que é a função dos presbíteros. O que é um presbítero? Bom, presbítero nada mais é do que aquele homem que hoje você conhece de forma cultural e coloquial como pastor. Hoje você vai até uma igreja e aquele homem principal, aquele que normalmente prega nos cultos, aquele que orienta, que direciona o povo, nós chamamos de pastor. E a Bíblia também chama ele de pastor, mas na maioria das vezes a Bíblia chama também de presbítero, de bispo ou em outras versões de episcopo. A palavra primária que é dada aos pastores na Bíblia é a palavra presbítero. E hoje eu quero falar um pouco com você sobre esse dom. Em primeiro lugar, o dom de presidir ou de ser um presbítero da sua comunidade local. E, como o texto diz, a primeira função, a primeira responsabilidade de um presbítero, conforme o texto está nos ensinando, é que ele tem que ser um homem atento e preparado para o ministério da palavra. Ou seja, esse homem tem que ser alguém que conhece a Bíblia, tem que ser um homem capaz, apto para ensinar. Ele tem que ser alguém que consiga conduzir o seu povo por intermédio da palavra de Deus. Ele é aquele líder que consegue ensinar o povo como viver uma vida segundo o coração de Jesus. Em segundo lugar, ele também, o texto diz, é um homem que ora pelas suas ovelhas, ou seja, eles não podiam negligenciar nem o ministério da palavra e nem o ministério da oração. Eles deviam ensinar o povo o tempo todo e ao mesmo tempo orar por eles, pregar o evangelho e orar por eles. Essa é a principal atividade de um presbítero, conforme as escrituras estão nos ensinando. Vamos observar, por exemplo, o que o Pedro nos ensinou na sua primeira carta, no capítulo 5. Diz assim o texto: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem, olha o que o Pedro diz, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem
por Ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então, o que o Pedro está nos ensinando é que nós, presbíteros, ou aqueles que sentem o desejo, você que está me ouvindo aí hoje, pode ser que você está sentindo seu coração queimando em relação ao pastoreio, a ser um presbítero, você tem que entender que você precisa cuidar e pastorear o povo de Deus. Fazer isso sem ganância, fazer isso pensando sempre no outro, sempre na vida e no bem-estar das suas ovelhas. Como que eles faziam isso? Em primeiro lugar, por meio da pregação, do ensino, da instrução, da orientação da palavra de Deus. Em segundo lugar, por meio das orações. Esse basicamente é o papel de um presbítero, segundo o apóstolo Pedro. E por fim, nessa primeira parte aqui, a respeito ainda dos presbíteros, você pode me perguntar assim: ora, Lucas, mas o que eu preciso fazer então para ser um presbítero? O que eu tenho que ter? Quais são as habilidades? O que eu preciso fazer, afinal de contas, para me tornar um bom pastor, um bom presbítero? E olha o que o texto de Tito diz, o Paulo escreveu para o Tito a respeito disso. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar o que se opõe a ela. Bom, então se você observar nesse texto, o Paulo está nos falando exatamente quais são as características que deve ter um bom presbítero, um bom pastor. Você que está me ouvindo aí do outro lado, você está pensando, o que eu preciso para ser um bom presbítero? O Tito acabou de aprender por meio do Paulo. E se você parar para pensar, observe isso. O Tito recebe uma carta do Paulo com 16 virtudes necessárias para ser um presbítero. E todas essas virtudes, essas 16 virtudes, têm a ver principalmente com o seu caráter. Ou seja, tem a ver com a santidade do presbítero e não com habilidades. Apenas uma habilidade é citada por Paulo, que é a habilidade de ensinar as pessoas à sua volta, de refutar aqueles que são ignorantes, aqueles que se colocam, se levantam contra a palavra de Deus. Agora, todas as outras 16 características têm a ver simplesmente com as virtudes, com o caráter do pastor. Ou seja, ser um homem honesto, ser um homem hospitaleiro, ser um homem que é amigo do bem. São virtudes e não necessariamente habilidades. Não acontece muito com a gente. Às vezes nós ficamos pensando muito no ministério pastoral a partir das habilidades. Para eu ser um pastor, para que eu seja um bom presbítero, eu tenho que pregar bem, eu tenho que ser um bom gestor, eu tenho que fazer isso, aquilo de forma muito bem feita, quando na verdade a Bíblia está apontando muito mais para o coração, para as virtudes, para o caráter, do que necessariamente para as habilidades. Bom, o segundo dom, a segunda habilidade, o segundo talento que a Bíblia está nos ensinando aqui nesse texto de Atos capítulo 6, a respeito do governo da igreja, são os dons que têm a ver com o diaconato, ou seja, aqueles homens e mulheres que foram levantados por Deus para serem diáconos. O que é um diácono, Lucas? A palavra diácono nada mais é do que, objetivamente, serviço. É aquele que serve a igreja. Por isso, os discípulos aqui em Atos chegaram à conclusão de que eles não podiam negligenciar a palavra e a oração, mas que eles deveriam levantar 7 homens que fossem cheios do Espírito para servir às mesas. E nós gostamos muito de usar essa palavra, esse jargão, até eu posso assim dizer, na nossa comunidade. O diaconato é sempre conhecido como alguém que serve às mesas. O serviço às mesas é um tipo de dom, é um tipo de habilidade. Deus deu para aqueles que vão governar a igreja. Bom, o que faz um diácono? O que significa servir às mesas? Basicamente é isso que o texto está dizendo. É você se atentar e cuidar do dia a dia da comunidade. Os diáconos são aqueles homens que estão atentos às necessidades diárias da comunidade. Por exemplo, aquele irmão que você sabe que pode contar com ele no dia de fazer uma mudança, aquele irmão que você sabe que pode contar com ele para dormir com você em um dia ruim no hospital, que você precisou passar por uma cirurgia, algo do tipo. Esses irmãos que estão mais atentos ao dia a dia, que estão com as suas mesas postas, prontos para receberem pessoas e cuidarem delas e se atentarem às suas necessidades, esses homens são os diáconos, aqueles que estão o tempo todo servindo às mesas uns dos outros.
Talvez você está me ouvindo aí do outro lado e pensando assim, olha, eu sinto no meu coração um desejo de ser pastor, mas eu não acho que eu sou um pastor que consigo ensinar a palavra como fulano de tal, como aquele cara que eu vi aquele dia. Ou talvez você está pensando assim, eu quero ser pastor, mas não me vejo o dia todo trancado no escritório, estudando a Bíblia, fazendo orações o tempo todo. Não me vejo nesse perfil, eu sou um pastor mais prático. Eu sou aquele homem que gosta de sair, de ver o povo, de receber pessoas, de cuidar atentamente de cada necessidade. Bom, é isso que a Bíblia está chamando de diácono, um pastor do povo, um pastor do dia a dia, que está atento a essas necessidades do povo. Bom, e assim como no caso dos presbíteros, você pode estar aí do outro lado perguntando assim, Lucas, mas o que eu preciso para ser um bom diácono? Quais são as habilidades que eu preciso ter para exercer a função de diaconato de forma melhor? E a resposta está lá no livro de 1 Timóteo. O Paulo também está escrevendo uma série de recomendações a Timóteo. No capítulo 3, no versículo 8, ele diz exatamente a mesma coisa que disse para o Tito. Ele disse assim, Timóteo, os diáconos têm que ser homens de caráter, têm que ser homens que têm uma mulher só, homens que não são apegados ao vinho, homens honestos, homens que são amigos do bem, homens que não são apegados ao dinheiro. E o Paulo cita inúmeras virtudes, inúmeras questões que têm a ver com o coração, com o caráter do diácono, e não cita nenhuma habilidade. Ou seja, em primeiro lugar, o Paulo não está se atentando às habilidades. O Paulo está se atentando às virtudes, ao caráter do diácono. Então, se por um lado, os presbíteros tinham uma série, 16, como eu citei, uma lista de 16 virtudes, 16 obras do Espírito, caráter que eles precisavam apresentar e apenas uma habilidade, que era ensinar a palavra, o diácono, por outro lado, tem as mesmas exigências a nível de caráter, mas não é necessário que ele saiba ensinar a palavra, não é necessário que ele seja doado ao ministério da oração, como no caso dos presbíteros. Essa é a grande diferença entre diáconos e presbíteros. Os presbíteros são aqueles homens mais voltados para o ministério da palavra, para a oração e por aí vai. E os diáconos mais voltados para os serviços às mesas, aqueles homens que ficam o dia todo cuidando dos membros, dos irmãos da igreja. Bom, em terceiro e último lugar, o último dom que nós vemos na palavra de Deus, que eu quero compartilhar com você hoje, é a respeito do dom de ser um missionário intercessor. Ora, Lucas, esse termo não está na Bíblia, de fato não está, mas nós reunimos alguns casos na Bíblia, no Novo Testamento, de homens e mulheres que foram chamados para uma vocação específica, que nós intitulamos, demos esse termo, missionário intercessor. Nada mais são do que aqueles homens e mulheres que receberam de Deus um chamado de gastarem seus dias intercedendo, orando de forma primária pela comunidade, pela sua cidade, de forma geral. São aqueles homens que vão gastar toda a sua vida servindo as suas igrejas, as suas cidades, com atos de justiça, proclamando o evangelho em oração, repetindo a Deus aquilo que são os textos da palavra e orando, intercedendo pelo seu povo, ouvindo a Deus, como a Bíblia diz lá no livro de Oséias, que Deus não vai fazer nada na sua cidade, nada no meio do seu povo, sem antes revelar aos seus santos profetas. Os missionários intercessores são aqueles homens que ouviram a voz de Deus, entenderam que precisavam gastar os seus dias buscando entender quais são as direções, as orientações de Deus para a sua comunidade. São os homens que decidiram entrar em um lugar, que se responsabilizam por interceder, acreditando que tudo quanto acontecer na sua comunidade vai acontecer por fruto de oração, fruto de devoção a Deus. Esses são os homens que nós chamamos de missionários intercessores. Eu quero te dar pelo menos 2 exemplos que estão lá no livro de Lucas, no capítulo 2. A Bíblia fala, por exemplo, lá em Lucas no capítulo 2, de um homem chamado Simeão. Simeão era um homem que a Bíblia diz que gastou todos os seus dias no templo. Ele ficava ali dia e noite orando, aguardando a vinda de Jesus. E o próprio Deus já havia dito para ele que ele não iria morrer enquanto não visse o Messias, enquanto não visse o Salvador, enquanto Jesus não aparecesse a ele. Então Maria, quando acabaram de dar à luz a Jesus, leva ele até o templo e Simeão pode contemplar o Messias, o Filho de Deus, ali com seus próprios olhos. E ele termina os seus dias dizendo: Deus, agora o Senhor pode recolher o teu filho, porque eu vivi todos os meus dias no templo, orando, esperando e aguardando o dia em que o Senhor enviaria a nós o Salvador. Esse é um chamado, essa é uma vocação também para os nossos dias. Nós vivemos dias, a Bíblia fala, na iminência da vinda de Jesus. Jesus está às portas, ele está voltando. E existem homens que vão ser levantados como Simeão, como João Batista, que vão ficar preparando o caminho para a vinda do Messias, que vão ficar apressando, como em
em Atos, no capítulo 3, também diz: apressando a vinda de Jesus, orando pela cidade, orando para que Jesus salve aqueles que ainda precisam ser salvos, orando para que a obra de Deus seja manifesta e revelada ao seu povo. É isso que esse homem, que esse missionário intercessor faz. Um outro exemplo, logo em seguida, é o exemplo de uma viúva chamada Ana. Ela perdeu seu marido quando ainda era muito nova e ela passou todos os seus dias, a Bíblia fala, dia e noite no templo, orando e jejuando pela sua cidade. Ela foi uma mulher que aos 84 anos viu Jesus nascendo, passou todos os seus dias ali no templo, aguardando, esperando e apressando a vinda do Filho de Deus. Então os missionários intercessores são esses homens que vão ser levantados por Deus para gastar os seus dias nesse lugar. Na nossa igreja, por exemplo, nós temos aquilo que nós chamamos de sala de oração, que é um lugar onde nós nos retiramos para orar a palavra de Deus, para ficar insistindo em oração as palavras que Deus já nos revelou na Bíblia. Esse é um movimento muito antigo, isso começou lá atrás, desde a época dos apóstolos ali. Por exemplo, os movimentos começaram com os monges, os grandes monastérios da época, nada mais eram do que homens que foram levantados por Deus para se retirarem das suas cidades, para passarem os seus dias orando. Foram homens que chegaram à conclusão de que eles não podiam ficar trabalhando como os demais, eles deveriam gastar os seus dias orando, buscando a Deus. Foi a época que surgiu, por exemplo, os monges beneditinos, E eles criaram a terminologia ora et labora, que é uma terminologia em latim que nada mais significa do que orar e trabalhar. Ou seja, aquele que pensa que oração é contrária ao trabalho está completamente enganado. Oração é uma forma de trabalhar. Oração é uma forma de fazer igreja. Oração é uma forma de presidir, de governar a igreja. E os monges nos ensinavam a respeito disso. Temos um outro exemplo que são os irmãos morávios, no século 17, que eles passaram inacreditáveis 100 anos em orações ininterruptas, 24 horas orando durante 100 anos, sem parar. Esses homens foram missionários intercessores, levantados por Deus para interceder pelo seu povo. E um exemplo mais recente, caso você queira saber, a escola em Kansas City, nos Estados Unidos, a escola IHOP, liderada pelo pastor Mike Bickle, tem, desde 1999, está ininterruptamente também, 24 horas, sem cessar, orando dia e noite, sem parar. Esses são os missionários intercessores. Nós acreditamos que em cada igreja, Deus está levantando homens assim, com essas capacidades de gastarem seus dias na casa de Deus, orando, jejuando pelo seu povo. Bom, para finalizar esse vídeo, eu quero te dizer duas coisas. A primeira é que talvez você está me ouvindo e pensando assim: Lucas, mas eu não me sinto chamado para nenhum desses dons. Eu não acho que sou presbítero, nem diácono, nem um missionário intercessor. E tá tudo bem, é normal isso acontecer. Como eu disse, esses não são todos os dons que Deus escreve na Bíblia, são apenas alguns. E nos próximos vídeos nós vamos falar sobre outros dons. Em algum momento você vai se encontrar. Hoje, objetivamente, nós estamos falando sobre 3 dons de governo da igreja. São pouquíssimos homens no nosso meio que vão ser levantados por Deus para exercer essas funções que nós acabamos de dizer. Porque a igreja é um governo plural, ou seja, uma igreja saudável ela tem que ter presbíteros, diáconos e missionários intercessores, nunca um só. Então são poucos homens que vão exercer esses cargos, são poucos homens que vão ser chamados por Deus para exercerem essa função. Então é muito importante que você saiba disso, para que você não fique confuso ou aflito porque não se encontra em nenhum desses chamados ou dessas vocações. A segunda coisa que você pode pensar enquanto está me ouvindo é que, Lucas, eu acho que tem os 3. Eu me sinto apto para ensinar a palavra, eu gosto de pregar a palavra, ao mesmo tempo me sinto chamado para servir às mesas, gosto de auxiliar os meus irmãos e também me sinto chamado para o ministério intercessor, para a oração, para o jejum, para a busca de Deus. E sim, isso também é um sinal positivo. Na verdade, todos os cristãos foram chamados em certa medida para pregar a palavra, para a oração e para os serviços à mesa. Todos os homens que receberam o Espírito de Deus precisam viver em algum nível essas 3 vocações que nós acabamos de definir. Mas o objetivo do vídeo é falar de maneira pontual de homens que sobrepujam esses homens demais, sobre homens que vão além nos seus chamados vocações pessoais nesses aspectos que acabamos de definir. Então, se por um lado todos nós temos que ter esse dom, por outro Deus vai levantar homens e mulheres que têm pontualmente, de forma mais ampla, esses dons que eu acabei de citar. Bom, é isso, família. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aí embaixo seu comentário, suas dúvidas, suas queixas. Vamos conversar um pouco. Eu espero realmente que no seu grupo da família, no seu Entre Amigos, você consiga encontrar a sua verdadeira vocação. Fique conosco nos próximos vídeos. Não deixe de compartilhar, de curtir o vídeo. Não se esqueça que a tenda é um lugar para todos aqueles que amam a presença de Deus. Um abraço e até o próximo.